Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! A abertura do anime mostra o continente de Summerforth, onde existiam 7 reinos. Com o tempo, Ansel conquistou todos os outros e mudou o nome do território pra Summerforth. Diante de um túmulo em chamas, Ars, o irmão mais velho do Crace e do Rain, chama os dois pra se despedirem do pai, o homem que ensinou tudo pra eles. Então, ao se aproximar do túmulo, Ars anuncia que é o novo mestre da casa Louvain. Antes desse evento épico, um homem comum do Japão trabalhava no escritório o dia inteiro até voltar pra casa e jogar lenda de Nobunaga antes de cair no sono. Quando ia voltar pro trabalho no dia seguinte, esse homem tem um ataque no coração e acaba falecendo. De repente, ele acorda em um lugar completamente estranho, onde ele estava diante da sua nova mãe, em um mundo onde existiam cachorros voadores. Vendo seu reflexo, o homem nota que agora é um bebê recém-nascido. Esse era o ano 200 do calendário de Summerforth, e agora o homem tinha renascido como Ars Louvain, Elamberg, província de Mission. 3 anos depois, o garoto prodígio já tinha aprendido a ler e escrever, além de ter se tornado um grande conhecedor desse novo mundo, onde reina o Império Summerforth. Nessa realidade existe a magia, como se fosse o mundo de um jogo de videogame. A família Louvain, onde o Ars nasceu, é uma família nobre, e ela é dona de uma pequena região com milhares de pessoas, chamada Lamberg. A mansão deles é enorme e possui vários empregados que sempre cuidam deles, inclusive com um chefe que todo dia prepara uma refeição diferente. Ars se sente muito sortudo por ter nascido numa família rica como essa, e ainda por cima por ter descoberto que tem um poder que ninguém mais tem. Numa tarde qualquer, ele desce da mansão para assistir o treinamento dos guerreiros da família, e revela que seu talento único se chama avaliação, uma habilidade capaz de mapear as capacidades, características e informações do alvo. Analisando um dos guerreiros, Ars vê que esse homem se chama Milais e tem aptidão para ser arqueiro. O garoto se aproxima do soldado e chama ele pelo nome, o que surpreende o homem. Ars pergunta se por acaso Milais já usou um arco, mas na cabeça dele, essa é uma arma para covardes, porque homens de verdade não atiram nos seus inimigos de longe. Mesmo assim, Ars insiste que o jovem experimente a arma, então Milais aceita o teste. No primeiro disparo, ele acerta o alvo com maestria, deixando todo mundo em volta de queixo caído. Um deles acha que foi sorte, porém o guerreiro acertava o centro do alvo em todas as tentativas. Um dos homens pergunta como o jovem mestre sabia desse talento do Milais, e com medo de revelar mais do que deveria, Ars diz que foi por instinto, o que convence todos em volta. Ars sabe que ninguém acreditaria se ele dissesse que tem esse talento de avaliação, por mais que ela fosse tão real quanto o sol. O único porém é ele não poder usar em si mesmo, se bem que ele tem medo do que pode descobrir na real. Mais tarde, durante a janta, o pai do Ars comenta que o filho descobriu o talento do Milais pro arco e flecha. Ars confessa que tem um pouco de medo do pai por ter esse jeito meio fechado, mas admira ele por ter passado de fazendeiro a nobre por causa da sua proeza 94 de 95, que torna ele capaz de derrotar 10 homens sozinho. Raven Louvain, o dono de Lamber, ordena que seu filho pratique mais sua intuição, porque um dia ele será o senhor dessa terra, e esse é um dom importante para um lorde. Além do mais, ele deseja que Ars coma mais para se desenvolver mais rápido. Desde então, Ars passou a levar seus dias mais a sério, e começou a estudar mais e mais sobre o Império. Porém, esse conhecimento trouxe a ele uma verdade indigesta sobre seu futuro. Os governantes do Império Summerforth são corruptos e revoltas de camponeses estão acontecendo por toda a parte. Vários nobres estão melhorando sua segurança para barrar as rebeliões, mas a nação continua um caos, e caso o Império caia, pode começar uma guerra generalizada. Caso isso aconteça, Ars vai ter que liderar seu exército para a batalha, e isso faz ele se questionar se realmente será capaz de manter o povo de Lamberg seguro. Todos ali sempre foram muito gentis com o garoto, e por isso ele deseja proteger essa população com todas as suas forças. E foi pensando nesse amor que tem pelo povo que Ars resolve descer para a cidade e sentir o calor humano, onde começa a avaliar cada habitante e descobrir seus nomes e competências. Apesar disso, foi nesse dia que ele descobriu que usar muito essa habilidade pode cansar bastante os olhos. Nessa hora, um garoto é expulso de um estabelecimento por uma senhora que dizia que não tinha o que vender para pessoas como ele. Ars nota que esse jovem não se parece com as pessoas dali, e logo vê os cidadãos em volta sendo preconceituosos com essa pessoa de Malca. Os Malcanos são um grupo de pessoas que vieram do outro lado do mar para Summerforth, sendo a maioria trazida como escravos. Apesar de todo esse preconceito, Ars se aproxima do rapaz e oferece um pão para ele, deixando a população em volta espantada ao ver o herdeiro da casa Louvain ajudando o Malcano. Quando o rapaz aceita o pão de bom grado, Ars usa sua avaliação nele e descobre que ele se chama Rietz Muses e que possui habilidades iguais às de uma das maiores figuras do Japão, Oda Nobunaga, e que será uma força a ser reconhecida no futuro. Por isso, os olhos da criança brilham ao observar o Malcano, que agradece humildemente pelo pão e vai embora. Então, Ars segue o rapaz e convida ele para ser seu servo. O nobre planeja usar sua avaliação para reunir os melhores guerreiros e
formar um exército capaz de salvar Lamberg no futuro. Sendo assim, Ars mostra o emblema da família Lóven pro Malcano e revela que sentiu um grande talento nele. Hietsmusis acha graça porque a criança acabou de conhecer ele e responde que não gostaria de causar problemas pro jovem nobre, já que ninguém aprovaria ele por acolher o Malcano. Ars assegura com entusiasmo que vai dar um jeito nisso, porém Moses não acredita e segue seu caminho. No entanto, o garoto não pode deixar essa oportunidade ir embora e aproveita o ronco do estômago do Malcano esfomeado para dizer que na sua mansão tem um chefe que cozinha tudo de bom e do melhor e que ele vai poder se empanturrar todos os dias que quiser. Ganhando o rapaz pelo estômago, Ars leva ele até sua mansão e Moses vê que o negócio realmente tá sério. Porém, logo descobre que as empregadas não serviam para ele a mesma comida que o Ars come. O mordomo diz que o Malcano só pôde entrar a pedido do pequeno nobre, mas que vai ter que se retirar assim que terminar a refeição. Ars percebe que o preconceito contra os Malcanos é muito profundo em Lamberg, portanto, senta do lado do Hietz para dividir sua comida com ele, causando um alvoroço entre os funcionários da casa. O nobre afirma que aquele é o convidado de honra dele, e com isso, os empregados pedem perdão e servem uma comida decente pro rapaz. Então, Ars pergunta pro Hietz o que ele estava fazendo naquele vilarejo, e ele responde que fazia parte de um bando de mercenários, mas muitos dos seus companheiros morreram em batalha e o grupo se desfez. Desde então, ele tem vagado sem rumo e acabou parando em Lamberg, porque nenhum outro bando contrataria uma criança sem nenhuma conquista no nome. Nesse instante, o mordomo questiona ao mestre se não era de se despedir do Malcano, porém Ars afirma que trouxe ele para virar seu servo. O mordomo surta e questiona o que o pai do Ars pensaria disso, então o garoto vai diretamente até o chefe da casa para resolver a situação. Ao escutar o caso, Raven pede que o Malcano seja servo da casa Lóven, porque isso seria um ato ultrajante. Então seu filho explica que Hietsmusis tem talentos incríveis e que seria uma grande perda não ter ele como subordinado. Raven responde que os Malcanos são inferiores aos Somerfortianos, por isso não podem ter talentos consideráveis. Diante disso, Ars percebe que até seu pai tem preconceito contra esse povo, então pede para ele testar as habilidades do Hietz para ver com seus próprios olhos do que ele é capaz. Logo, reconhecendo que seu filho acertou ao descobrir o talento do Milais com um arco, o Lorde permite o teste do Malcano e promete contratar ele como soldado caso demonstre a capacidade. Com isso, Ars tem certeza que em breve Hietz vai ser promovido, visto que Raven preza pela meritocracia entre suas tropas. Entretanto, Raven estabelece que o teste será um duelo contra ele, e caso o Malcano vença, vai ser contratado. Ars entra em pânico, argumentando que Hietz é só um moleque de 14 anos, porém o Lorde de Lamberg afirma que não vai lutar com seriedade e promete dar uma vantagem pro rival. Conforme todos vão se dirigindo pro teste, Hietz pergunta pro seu novo mestre por que ele tá lutando tanto para ter o Malcano como servo, e o garoto responde que um dia será o senhor dessa terra e deseja ter Hietz ao seu lado ajudando. Emocionado, Hietz promete dar o seu melhor. Assim que eles chegam na arena de treino, os soldados de Lamberg começam os burburinhos contra o pobre servo Malcano, enquanto Raven pede para trazerem as espadas de madeira e uma ampulheta. A vantagem é a seguinte: se Hietz conseguir acertar um golpe no Raven antes do tempo acabar, ele vence. Com essa regra, Ars acredita que seu servo possa vencer, mesmo que seu pai seja extremamente habilidoso. Assim, antes do duelo começar, Rand pergunta o nome do Malcano, e após ser respondido, mostra suas credenciais de mestre da casa Lóven, e ordena que seu rival mostre tudo o que sabe nesse exame. Quando começa a luta, Raven pode até não estar usando sua força máxima, porém Hietz sabe que levar um golpe daquela força pode partir ele em dois. Ainda por cima, mesmo depois de desferir uma pancada tão poderosa, o Lorde consegue atacar de novo rapidamente, mantendo o Malcano sempre na defensiva. Ars começa a pensar que a derrota é inevitável, porém os guerreiros ao lado comentam que mal conseguem erguer a espada quando o duelo contra o Lorde, mesmo que ele pegue leve. Segundo eles, Raven não tá poupando esforços nessa luta, então esse Malcano é realmente diferenciado. Ainda assim, quando Hietz é acertado e jogado no chão, as esperanças caem quase para zero, porque ele tá enfrentando o maior espadachim da terra. Severamente abalado com um forte golpe, Hietz tenta se erguer com dificuldade enquanto se lembra do Ars, dizendo que deseja ele ao seu lado nos momentos difíceis. Para não decepcionar seu mestre logo no primeiro desafio, Hietz promete não se conter e volta para a batalha. Raven tenta acabar com a luta com um novo golpe, porém o oponente desvia com destreza e revida com velocidade, surpreendendo o Lorde. Todos em volta ficam impressionados com esse movimento de puro talento, e na mesma hora Raven acaba a luta. Ao balançar a cabeça, alguns tufos de cabelo caem no chão, mostrando que seu adversário pegou ele de raspão. Todos os guerreiros se perguntam quem é esse Malcano, enquanto Raven Lóven nomeia Hietsmusis como soldado de Lamberg, como prometido. Ars corre para agradecer seu pai pela confiança no Malcano, e demonstrando humildade, o senhor dessa terra admite que Hietz pode se tornar um espadachim de primeira classe no futuro, e que seu filho tem um talento extraordinário para reconhecer habilidades. Por esse motivo, ele sente que Ars será capaz de liderar Lamberg na Era das Trevas que tá por vir, e quem sabe até se tornar um imperador. Ars fica
fica assustado ao escutar a palavra imperador, então seu pai dá risada e explica que só tava brincando, porque o trono é um objetivo muito elevado pro Lorde de um domínio pequeno. Mais tarde, Ars vai ver como Malcano tá, e ele se sente estranho usando umas roupas chiques que nunca tinha visto antes, mas se sente feliz em ajudar nas tarefas como servo. Afinal, ter alguém para servir é como um sonho para ele, diante do que ele passou na vida. Se não fosse pelo Ars, com certeza Hitz já teria morrido nas ruas como um indigente ou um criminoso. Por isso, ele promete pagar essa dívida até o fim da sua vida. E assim começa a busca de Ars Loven para construir um domínio mais forte para Lamberg e seu povo. Meses depois, Hitz Mosse estava plenamente adaptado à sua nova vida em Lamberg, sendo prestativo nas tarefas do dia a dia e evoluindo suas habilidades em combate. Até o momento, Malcano ainda não foi enviado para nenhuma linha de frente, permanecendo sempre ao lado do seu mestre Ars e recebendo uma educação que evoluiu sua inventividade para o nível 89. Observando os outros funcionários da casa, Ars nota que o preconceito contra o Malcano quase foi extinto, e quase todos reconhecem seu talento e habilidades como ser humano digno. De vez em quando, os dois estudavam história juntos, por exemplo, sobre o reino de Ansel, que há 203 anos atrás, por ter proximidade com países de outro continente, seu comércio marítimo proporcionou um grande crescimento que mais tarde culminou no poderio que Ansel usou para conquistar os outros 6 reinos. Assim, o rei Anatas Bidoras se autoproclamou soberano do agora Império de Summerforth. Contudo, atualmente o Império está numa situação crítica, porque seu atual imperador, Bidoras XII, é uma criança de 8 anos. O verdadeiro poder está nas mãos dos nobres subordinados, que possuem rivalidades por facções e ameaçam um poder centralizado. O declínio do controle do imperador provocou revoltas populares em toda parte, fazendo os governantes locais desafiarem a corte e reforçarem sua autonomia local. Diante disso, Ars estudou que os embates ainda não são tão grandes, porém seu pai foi enviado pessoalmente para lidar com isso, e é possível que no futuro o conflito escale para uma guerra civil. Sendo assim, Ars precisa reunir com antecedência um exército que tenha condições de recuperar o controle do Império e reunificar Summerforth no momento da crise. Tendo isso em mente, Ars pergunta por onde Hitz começaria diante do estouro de uma guerra generalizada, e o Malcano escolhe a província Mission, porque seu atual governante, Amador Salamáquia, já é velho com sua saúde frágil. Dentre seus 2 filhos, apesar do primogênito ser o herdeiro natural, o caçula é mais capaz, portanto o rei permanece indeciso sobre quem coroar. Caso morra com essa dúvida, com certeza uma guerra começará entre os 2 príncipes. Ars pergunta qual dos 2 teria o apoio do seu pai, e Hitz acredita que ele apoia o mais velho, porém não cabe ao Raven decidir de qual lado ficará, porque a casa Loven não serve ao governador de Mission. Cada província é dividida em distritos, e Lamberg, por exemplo, fica no distrito Carnarri, portanto o pai de Ars serve ao líder do distrito Canarri, ou seja, o próprio destino da casa Loven não está nas mãos do seu pai Raven, e isso preocupa Ars. Porém o Hitz enxerga pelo lado positivo, porque ao ter um bom desempenho numa guerra, um lord pode ganhar prestígio e territórios, mas para isso, Ars precisa recrutar os guerreiros mais talentosos de Summerforth para apoiar sua causa. Diante de uma responsabilidade desse tamanho, Raven Loven passa seus dias treinando à espera do começo da guerra. Para fortalecer suas tropas, ele ordena que seu filho procure por um mago com seu talento de avaliação, porque seres capazes de manipular os elementos dessa terra ao seu favor podem mudar o curso de uma guerra. Ars lembra que uma vez tentou praticar magia a pedido do pai, porém o resultado não foi o esperado, então Raven proibiu o filho de tentar de novo, com medo do garoto se ferir. No entanto, agora o jovem pode ser inútil da sua forma, e com seu talento de avaliação, ele vai ser fundamental para o futuro de Lamberg e a casa Loven. Ao cavalgar em direção à cidade do castelo, Canarri, Ars se impressiona com os 50 mil habitantes da cidade grande, uma população 50 vezes maior do que a de Lamberg. Ao fundo, os viajantes enxergam um castelo onde vivem os governantes do distrito, a família Pires. Observando seu entorno, Ars acha que as pessoas dali parecem mais ricas, e espera poder levar essa realidade até o povo de Lamberg um dia. Iniciando sua busca por um mago, ele aciona sua habilidade de avaliação, mas não encontra nada digno de atenção ao seu redor. Afinal, o talento de alguém é medido não só por pontos altos de status. Sem a aptidão correta, até um indivíduo com status mais alto pode ser só fogo de palha. Apesar disso, a busca mal começou, então a dupla segue na sua jornada. No meio do caminho, o destino era um mercadão onde teria muita gente para avaliar, porém um beco sujo repleto de cidadãos miseráveis chama a atenção do jovem nobre, que vê uma criança da sua idade em uma condição deplorável. Hitz observa que na sombra de uma grande fortuna, sempre existem aqueles que ficam sem nada, e esse assunto dói de uma forma pessoal pro Malcano, visto que ele mesmo estaria nessas condições sem a ajuda do jovem Loven. Por sua vez, Ars só tinha visto a parte mais rica da cidade, e agora seus olhos foram confrontados com a dura realidade que assola as camadas mais carentes daquele distrito. Na sua opinião, uma sociedade justa é onde os menos afortunados podem viver decentemente, e esse é o tipo de domínio que ele planeja criar. Por mais que não possa salvar todos ali, o garoto gostaria que pelo menos
uma daquelas pessoas miseráveis tivesse o talento que ele precisa para poder arrancar ela desse destino cruel de fome e sofrimento. Nesse meio tempo, uma figura misteriosa observa o diálogo. Em seguida, os enviados da casa Louvain chegam até o mercadão da massa, e a criança fica encantada com o tanto de coisa boa que ele tá vendo. Um comerciante oferece um ovo de dragão importado do continente do norte, e Ars fica maravilhado com a chance de voar com o pet alado. E para sua sorte, o feirante reconhece que são ovos muito raros, porém está disposto a vender eles pela bagatela de uma moeda de prata. Ars mete a mão na carteira sem hesitar, porém seu servo Malcano alerta que o comércio com o continente do norte foi congelado ano passado, e mesmo se forem ovos legítimos, são frutos de contrabando. Além do mais, ovos de dragão não têm manchas escuras como esses, e acima de tudo, uma mera barraquinha jamais teria tantos itens tão raros, portanto são ovos de lagartos gigantes de Ancel. Perto de punir o falsário com a morte, Rietes é impedido pelo seu mestre, então logo ele pede perdão por sua atitude perante toda a população em volta. Ars aceita numa boa, mas fica preocupado do Malcano agir dessa forma toda vez que o garoto for tapeado. Em seguida, procura pelo mago perfeito ter uma pausa pro lanche, e Ars come um espetinho de carne já de olho nos doces da barraquinha da tia. Deixando o boi com farofa de lado, o pivete corre para desembolar seu docinho, porém a figura misteriosa de antes rouba sua grana e vai embora. Vendo isso, Rietes agarra seu mestre e parte atrás do meliante. Com muito esforço ao carregar o garoto no meio da multidão, o Malcano consegue arrancar a túnica do ladrão e descobre que é uma garota. Na correria, ela chega até um beco onde outros criminosos rivais montaram uma emboscada para ela. Um dos homens acerta a garota com um soco que derruba ela no chão, aparentemente dando início a um acerto de contas. Porém Ars chega em seguida e tenta ensinar para os homens que bater numa garota assim é errado. Sem paciência, o líder da gangue tenta agredir a criança, porém Rietes impede que isso aconteça e acerta um forte golpe no estômago do bandido. Seus comparsas tentam acabar com o Malcano, porém são facilmente subjugados diante da sua habilidade e acabam batendo em retirada. Após o conflito, Ars avalia a pequena ladra e enxerga uma aptidão S em magia. Além disso, Charlotte Wraith possui uma liderança nível 92 e uma proeza quase igual à do pai de Ars. Apesar disso, as outras aptidões são nível D, portanto a garota tem um talento todo focado em magia. Em seguida, Rietes pede o dinheiro do seu mestre de volta, até que Ars oferece um lugar na sua casa para ela. O Malcano lembra que a garota é uma ladra, porém Ars conta que o talento para magia dela é o que eles estão procurando. Apesar disso, a própria Charlotte responde que prefere morrer do que servir a um moleque igual a ele. Além do mais, ela nunca usou magia e não faz ideia do que o pivete tá falando. Ainda assim, Ars pede a confiança da garota pro seu olho por talentos, e lembra ela que roubar carteiras para sobreviver não é a vida que ela quer, certamente. Por fim, ele oferece um salário digno e comida, caso Charlotte aceite a oferta. Porém, a garota ressalta o quanto Ars é um típico burguesinho falando, olhando o povo sempre de cima, como se as pessoas fossem mercadoria, sempre vivendo no luxo e crentes que merecem mais que os outros, mas na verdade herdam toda a riqueza do mundo de berço. Ars responde que não é assim, porque seu objetivo é um dia criar uma cidade onde os mais pobres podem ter dignidade. Por sua vez, Charlotte questiona que dia será esse, porque Ars dorme no seu castelo todos os dias e tem acesso a tudo de bom e do melhor, porém a vasta maioria do povo passa seus dias com fome no beco, morrendo por doenças. Então, Rietes se mete e argumenta que a condição difícil da garota não justifica o roubo, portanto pede mais uma vez o dinheiro do seu mestre de volta. Então Charlotte devolve a grana com desprezo. Nesse momento, Ars repara nos hematomas no braço da garota e questiona que pessoas eram aquelas que bateram nela. Charlotte conta que eram lacaios de escravagistas, e depois que ela foi pega invadindo o depósito de comida de um nobre, ela foi vendida para um comerciante de escravos e fugiu, só que até hoje é perseguida por isso. No final, ela ainda tirou onda porque seu rostinho bonito realmente valeu uma nota preta. Diante disso, os dois garotos sentem a pior vergonha alheia, e Ars quer saber por que ela não fugiu para longe ao invés de ficar na cidade. Charlotte explica que não poderia deixar para trás os pequenos órfãos que dependem dela todos os dias para ter o que comer. Sendo assim, Ars compreende a situação e retira sua proposta para a jovem, e logo pede sua carteira pro Rietes para entregar para a garota. Charlotte pega a grana e nem agradece, achando que o nobre tá querendo aparecer, mas o menosprezo não tira o sorriso do rosto do garoto. Logo todos se despedem, e Ars explica pro Malcano que não poderia levar essa garota com eles. Assim que escurece, a dupla encontra uma pousada para passar a noite, e Rietes pede pro mestre entrar para não pegar uma gripe, mas o pequeno se sentia mal com tudo o que aconteceu hoje. O Malcano conta que entende a situação dela, porque já sentiu na pele o que ela passa todos os dias. A nobreza em sua vasta maioria trata o povo com desprezo, e Charlotte sabe bem disso, mesmo que Ars não seja igual a eles. Por sua vez, Ars sempre acreditou que seu privilégio era algo natural, mas agora entende que nasceu em um berço de ouro, e as pessoas que nunca tiveram nada podem achar o discurso de um nobre arrogante por não entender a realidade diária do povo. De repente, as crianças que estão sendo cuidadas pela Charlotte encontram Ars por acidente, e ao lembrar do seu rosto, contam que a gangue conseguiu pegar a Charlotte. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais
trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!